Preparado para mais um vídeo? Hoje vamos falar sobre doenças da polpa e do periápice. Então, a nossa abordagem hoje é avaliar radiograficamente como essas manifestações ali de problemas pulpares e periapicais acontecem na radiografia periapical, na panorâmica, como é que a gente olha isso, como é que a gente descreve isso radiograficamente. Vamos começar aqui então. Bom, inicialmente vamos lembrar, né? A gente tem lá uma estrutura dentária íntegra, bonitinha, que a gente já conhece, a gente já estudou anatomia normal, a gente já sabe os aspectos, né, radiográficos de esmalte, dentina, de cavidade pulpar, das estruturas adjacentes, ligamento periodontal, lâmina dura, ultrabeculado ósseo. Porém, a gente sabe também que em alguma circunstância pode vir a acontecer de ocorrer ali o surgimento de uma lesão de cárie, que aí vai começar a haver um comprometimento, né? A gente vai tendo ali algum tipo de interferência em esmalte, isso pode vir a progredir, evoluir em dentina e em um outro ponto a gente pode ter o acometimento da estrutura pulpar. Daí vem aquela questão da dor acentuada, né? Aquela dor de dente que a gente ouve o pessoal referir muito sobre uma dor muito forte, né, que dá para você sentir ali um incômodo enorme. E aí nesse ponto onde há um comprometimento da cavidade pulpar ali, do espaço da polpa, pode gerar uma situação com repercussão a nível periapical, um problema na região do ápice do dente e suas estruturas ali adjacentes. Porque o espaço da câmara pulpar, dos condutos, né, ele vai ter um aprisionamento. Chega num determinado momento que aquela inflamação está ali se evoluindo, crescendo, isso tem que se externar de alguma forma. E aí, o melhor ponto para isso acontecer é a região periapical. Podemos fazer aqui uma sequência, né? Se a gente imaginar numa cárie lá inicial em esmalte, se ela não for tratada, ela pode progredir para dentina, que pode progredir para uma inflamação na região pulpar. Se essa inflamação também não é tratada, pode gerar uma necrose pulpar. E essa necrose pode estar ali associada a uma disseminação bacteriana pelo ápice do dente, pela região periapical. Uma inflamação no periápice acontece como uma reação defensiva, então a inflamação periapical é uma reação de defesa do nosso organismo. E isso vai fazer com que surjam as nossas lesões periapicais, que o tratamento disso tudo vocês vão estudando e vão vendo lá na endodontia, e aqui na radiologia o objetivo é que a gente possa conversar sobre qual é a característica radiográfica das principais lesões periapicais observadas quando a gente está fazendo ali o exame de imagem do nosso paciente. É importante sempre lembrar que o exame radiográfico ele não anda sozinho, então ele é parte de um todo. Lembrar que o exame clínico, né, bem feito, a anamnese do paciente, tudo isso vai ter uma importância extremamente relevante para que a gente estabeleça ali o diagnóstico de uma determinada lesão periapical e, quando necessário, também os exames laboratoriais. O exame radiográfico ele vai trazer para a gente hipóteses diagnósticas, diagnósticos diferenciais, mas a gente sabe que é o exame histopatológico que vai conseguir afirmar qual era o tipo daquela lesão de fato do paciente. Lembrar também que sempre vai ser importante a gente saber avaliar os aspectos de normalidade de todas as regiões anatômicas, né? Região posterior de mandíbula aqui, regiões anteriores de maxila, de mandíbula, conhecer qual é a anatomia normal, avaliar a região periapical, avaliar o espaço da cavidade pulpar, para daí sabermos identificar quando surge ali algo anormal, algo patológico naquele paciente. Como lesões periapicais, né? Nas principais referências aí a gente vai encontrar a periodontite apical aguda, o abscesso periapical, o granuloma, o cisto periapical, cisto radicular lateral e cisto residual. Se a gente observar o nome das lesões, algumas já sugerem aspectos que a gente vai observar de fato quando estudarmos individualmente cada uma delas. E aí vamos começar a falar sobre a periodontite apical aguda. Então, inicialmente, o que é a periodontite apical aguda? A gente tem como definição
uma inflamação do ligamento periodontal de origem séptica ou asséptica. Quando a gente fala em origem séptica, significa que a gente tem ali algum micro-organismo presente. Quando a gente fala em periodontite apical aguda de origem asséptica, é porque não tem relação direta com micro-organismos. Por exemplo, seria uma situação de movimentação ortodôntica. Quando a gente faz uso do aparelho fixo ali, que está movimentando os dentes no arco, a gente pode ter ali o surgimento de uma periodontite apical aguda, por conta de uma intervenção ortodôntica. Isso daí seria uma origem do tipo asséptica. Mas quando a gente está falando de micro-organismo, bactéria, a gente está falando de origem séptica. E a periodontite apical aguda, olha, está relacionada a um edema. Então, a gente vai ter ali algum tipo de aumento de volume no espaço periodontal. Radiograficamente, quais são as características radiográficas que eu posso associar à periodontite apical aguda? Podemos falar, olha, em um discreto aumento do espaço do ligamento periodontal. Sabendo que o espaço do ligamento periodontal ele é radiolúcido, a gente vai observar radiograficamente um aumento desse espaço radiolúcido referente ao ligamento periodontal. Vamos ver aqui duas imagens radiográficas. Olha só essa imagem no canino aqui, foca no canino. Olha só aqui, olha a região apical desse canino. Consegue notar que a gente tem um aumento discreto, mas ainda assim um leve aumento do espaço do ligamento periodontal, nessa região aqui, ó, em volta da raiz do dente, tá? Olha para esse premolar aqui também. Dá para observar que a gente tem um discreto aumento, olha aqui, ó, principalmente na região aqui, bem do ápice do espaço do ligamento periodontal. Olha, aqui tá bem juntinho e aqui a gente já tem um leve aumento na região apical. Então, aquele é bem discreto. Agora, vamos para o segundo tipo de lesão periapical que a gente tem, o abscesso periapical. Por definição, a gente vai ter um abscesso periapical, olha, com uma lesão surgindo em um dente que apresenta um comprometimento pulpar. Então, é aquele dente que já teve algum problema em esmalte, dentina, que atingiu a polpa e a polpa está comprometida e está havendo ali, olha, um acúmulo de células inflamatórias em região apical. Então, as células inflamatórias estão ali tentando fazer uma reação de defesa contra aquela inflamação oriunda da região pulpar daquele dente. Radiograficamente, qual vai ser a característica observada em abscesso periapical? Teremos um aumento do espaço do ligamento periodontal, então aquele aumento de radiolucidez dessa região, o rompimento da lâmina dura. Então, observem, se eu ficasse só no aumento do espaço do ligamento periodontal, vocês poderiam falar, poxa, professora, mas é igual então a periodontite apical aguda? Não. Aqui a gente está falando de um aumento do espaço do ligamento periodontal, que também está associado a um rompimento da lâmina dura. Então, o contorno radiopaco ao redor do espaço do ligamento periodontal, ele vai deixar de existir. Houve um rompimento dessa região. E vai gerar ali pra gente, olha, um aspecto de uma rarefação óssea periapical difusa. A região óssea ali vai ficar radiolúcida e a gente vai perceber que é uma área difusa. A gente não consegue ver os limites definidamente muito bem, tá? Só uma observação aqui em relação à periodontite apical aguda, só para lembrar que a gente ouve também como sinônimo de pericementite, tá? Que é a inflamação ali da região. Então aqui, o abscesso periapical. Olha só a região aqui desse incisivo lateral. Eu tenho um dente, certamente aqui, olha, eu observo também um aspecto de reabsorção, né? Então eu tenho uma reabsorção aqui radicular, relacionada a essa região aqui, olha, radiolúcida. Tá? Característica aqui de uma reabsorção radicular. E aqui, olha, eu vou para a região apical. O que que eu tenho aqui? Eu tenho uma área radiolúcida, certo? Difusa. E aqui, olha, o espaço do ligamento periodontal, ele está aumentado nessa região aí. E eu não tenho o que? A lâmina dura. Eu esperaria observar o contorno de lâmina dura ao redor dessa raiz. Eu não vejo. Eu não tenho aquela linha radiopaca aqui, porque é uma região com uma
lesão periapical. Aqui também, olha aqui, eu venho e cadê a lâmina dura? Não tá aqui. Então, eu tenho algum problema acontecendo nessa região com esses dentes aqui também. Uma área radiolúcida, difusa, né, sem contorno ali em volta dela, mostrando pra gente um rompimento da cortical aqui da lâmina dura, né, que ela está ausente nessa situação. Então, são duas radiografias periapicais bem características de abscesso periapical. Aqui também mais outras, olha aqui. Então, eu venho, olha esse dente aqui, olha para esse incisivo, cadê a lâmina dura? Tá aqui, olha. Eu tenho espaço do ligamento e venho com a linha radiopaca, tá? Aí, chega nesse dente aqui tá a lâmina dura e, de repente, cadê ela aqui embaixo? Não tenho, eu não vejo. Eu tenho uma área, né, radiolúcida, difusa, associada ao ápice desse dente aqui. A mesma coisa nessa situação aqui também. Então, é uma imagem onde eu não tenho mais, olha, a lâmina dura, ela não existe. Aqui, inclusive, a gente já tem uma situação com reabsorção, né? Provavelmente reabsorção apical dessa raiz aqui já acontecendo. Se vocês pegarem os livros, né, forem estudar esse capítulo, vocês podem ouvir falar lá em abscesso fênix. O abscesso fênix é quando a gente está se referindo a um abscesso periapical, né, que agora ele já se tornou assintomático, então ele já existia ali e passou a voltar, então ele voltou, né, a ter uma resposta inflamatória. O paciente tinha aquele abscesso, ele não estava tendo sintomatologia nenhuma, né, ele já era assintomático e de repente voltou a ser sintomático, voltou a ter uma resposta inflamatória naquela região ali. Radiograficamente, tem diferença de abscesso fênix e abscesso periapical? Não. Eu não tenho como diferir isso na radiografia. O que vai fazer a diferença é a avaliação clínica, a anamnese, a conversa com o seu paciente. Mas radiograficamente é tudo igual, é tudo característica de abscesso. Pode acontecer situações onde esse abscesso vai gerar uma celulite, e é quando a gente tem aquele material purulento da região do abscesso se difundindo para tecidos moles, a gente fala em celulite. Então, aquele paciente que tem o infiltrado inflamatório em tecido mole. E a gente pode falar em osteomielite, quando esse material purulento se avança, ele atinge a região de espaços medulares do osso. Então, a gente fala em osteomielite, quando a gente tem esse avanço para tecidos duros, né, o espaço medular do osso, e celulite, quando a gente está falando do avanço desse material ali para tecido mole. Outra lesão é o granuloma. O granuloma, né, o nome já traz a ideia, né, de grânulos, é um tecido de granulação localizado na região apical de um dente já com necrose pulpar, vejam só. Eu já estou falando de um dente que já passou daquela fase sintomática da inflamação, da dor do dente, e já estou diante de um caso de necrose pulpar, que tem ali, olha, intensidade relativamente baixa e uma longa duração. Então, ele tem um processo de duração maior, a sua existência perdura, tá? Mais do que o abscesso. Radiograficamente, o que a gente pode falar do granuloma? É uma lesão radiolúcida, então o aspecto radiolúcido interno é unilocular. Quando a gente fala em unilocular, a gente tem que lembrar, né, da parte de avaliação de lesões intraósseas. E aqui também a gente sabe que ele vai ter um formato oval, então ele tem um formato arredondado ou esférico. E ele representa pra gente uma rarefação óssea periapical circunscrita. Então, eu tenho uma área radiolúcida bem delimitada ali para avaliar. Fazemos uma pausa aqui só para a gente voltar naquela questão da interpretação da lesão. Para quem não ficou claro, ou quem não viu a outra aula que eu já fiz sobre avaliação radiográfica das lesões intraósseas, observem isso aqui. Quando eu vou descrever a lesão, se eu falo que ela é unilocular, então se eu estou dizendo para vocês que o granuloma é uma lesão unilocular, significa que eu estou falando de uma lesão, olha, que tem uma única lojinha, é uma área delimitada e única. Quando eu falo em uma lesão multilocular, eu estou falando de uma lesão que apresenta várias pequenas lojas formando a lesão como um todo.
Então, é como se eu tivesse aqui, ó, o espaço 1, o espaço 2 e o espaço 3. Essa aqui tem um único espaço. Então, essa é unilocular e essa é uma lesão multilocular. Posso falar também sobre estrutura interna, lembrem-se, é muito importante, eu posso ter uma lesão, olha, internamente toda radiopaca ou radiolúcida, ou ela pode ser mista, com radiolucidez e radiopacidade. E posso ter uma lesão circunscrita, então ela tem um halo radiopaco, então ela é corticalizada, ou eu posso ter uma lesão circunscrita com bordas definidas, não corticalizada. Então essa aqui não tem contorno radiopaco e essa daqui tem o contorno radiopaco ou halo radiopaco, como a gente costuma muito falar. E a imagem do granuloma, se eu já sei que ele é uma lesão unilocular, radiolúcida, bem delimitada, eu vou observar ele aqui, ó. Eu consigo pegar meu mouse e circunscrever isso daqui. Eu vejo o limite bem definido desse granuloma, diferente do que eu tinha lá no abscesso, que era mais difuso o contorno. Olha essa entre imagem, no incisivo, eu pego o mouse aqui, olha, e eu faço o contorno. Então, eu tenho uma lesão unilocular, uma lojinha só aqui, radiolúcida, né, o seu interior, e a sua borda é bem definida, eu consigo contornar, mas ela não tem o halo radiopaco, ela não é corticalizada, tá? Só para uma observação, a gente pode ter diferenças, tá, gente? Geralmente, o aspecto do granuloma é esse, mas a gente pode ter diferenciação aí, e quem vai definir de fato se é granuloma, se é um cisto, o que é aquela característica vai ser o exame histopatológico, tá bom? Então, o granuloma, ele tá ali, ó, com aderência à raiz do dente, ele pode se originar de um abscesso que se estabilizou, então a gente poderia até falar que o granuloma seria uma evolução de um abscesso periapical anterior, e esse granuloma, se ele persistir, se ele não for tratado, pode evoluir para um cisto periapical. E com relação a tamanho, a gente sabe que pode existir uma variação aí, não teria um tamanho padrão para o granuloma. E como eu falei anteriormente, o granuloma pode, né, se estabilizar e evoluir para um cisto. Que cisto é esse? O cisto periapical que a gente vai falar agora. O que é cisto periapical? É uma cavidade patológica revestida por epitélio, então ele tem um revestimento de epitélio, associado a um dente já desvitalizado. Então, está associado a um dente que apresentou em algum momento uma inflamação da polpa, teve necrose, isso perdurou, não foi tratado, o dente não foi tratado, chegou a ponto de desenvolver um cisto periapical. Radiograficamente, o que eu observo com relação a um cisto periapical? É uma lesão radiolúcida unilocular. Então, já sei que ele vai ter um interior radiolúcido e ele é apenas uma lojinha ali única. Apresenta, então, uma rarefação óssea periapical circunscrita, porque é radiolúcida, então a gente fala em rarefação óssea. Circunscrita tem bordas bem definidas e as bordas ainda vão apresentar para a gente um halo radiopaco, então ele vai ter um contorno em volta radiopaco. Olha só aqui, eu tenho uma radiografia periapical e observa aqui essa região. Eu tenho uma imagem unilocular, não é isso? Radiolúcida, com bordas bem definidas, radiopaca. Então, eu posso falar que isso daqui é um halo radiopaco. Essa outra imagem periapical, eu venho aqui para o ápice desse dente, eu tenho uma imagem de uma lesão unilocular, radiolúcida, bem definida, com halo radiopaco. Tá aqui ele. Mais uma outra imagem, eu vejo uma panorâmica, tem algo estranho aqui, eu tenho uma periapical dessa região e eu tenho uma imagem de uma lesão unilocular, radiolúcida com halo radiopaco, cisto periapical. Mais um outro já aqui em maxila, um cisto, né, de uma dimensão bem acentuada, então está relacionado a esse dente e eu tenho ele já aqui, ó, desse tamanho, radiolúcido, né, o seu interior, bem delimitado com halo radiopaco. Características desse cisto periapical, ele vai ser assintomático, então o paciente vai ter aquilo ali, não vai ter mais sintomatologia dolorosa, já tem a necrose pulpar ali daquele dente.
Raramente ele induz reabsorção externa da raiz do dente, então ele não tem uma tendência a reabsorver o dente associado a ele. E pode haver o desaparecimento dessa linha radiopaca, desse halo radiopaco reacional. Então aí eu poderia, se eu tivesse desaparecimento, eu vou ter dificuldade de dizer se é cisto, se é um granuloma. Então esse ponto aí ele é bem crítico, né, da definição de uma lesão para outra. Quem vai ajudar a gente aí é o histopatológico, que ele consegue definir bem que tipo de lesão é de fato. Aqui é uma imagem que tem lá no livro do Freitas e ela traz essa ideia pra gente da representação esquemática. Na letra A aqui eu tenho a ideia de um abscesso, que é radiolúcido, mas é difuso. Já o granuloma, ele tem uma característica de radiolucidez com bordas bem definidas, porém sem halo radiopaco. E o cisto, a letra C aqui, ele tem conteúdo radiolúcido, bordas bem definidas com halo radiopaco. Então seria, né, o abscesso, o granuloma e o cisto periapical. Seria ótimo se fosse tudo assim, tá, gente? Como eu já falei, podem existir situações que a gente vai ter diferenças, né? Aqui o cisto pode aparecer às vezes sem o halo radiopaco. Então são características que vão ali muito da individualidade do indivíduo, da lesão que ele apresenta. Cisto radicular lateral. O que é o cisto radicular lateral? Ele tá, olha, localizado lateralmente, como o próprio nome já diz, então ele tem uma ideia de ser encontrado associado à raiz, mas as laterais dessa raiz, então não seria uma lesão ali em ápice do dente, mas na borda lateral da raiz daquele dente, podendo ser originado de uma resposta inflamatória do periodonto. Então, nesse caso, ele está relacionado a uma resposta periodontal. Algum problema periodontal pode desencadear a presença do cisto radicular lateral. Radiograficamente, a gente vai observar que ele tem margens bem definidas, um formato circular e ele é uma lesão radiolúcida unilocular. Então, eu tenho aqui, ó, duas periapicais, olha essa daqui da direita. Eu tenho aqui na região de um pré-molar e aí ao lado dele, olha o que a gente tem. Uma imagem radiolúcida, circunscrita, né? Tem bordas bem definidas. E aqui eu tenho uma imagem de um cisto radicular lateral, associado, olha, à parte lateral da raiz desse dente. Aqui também eu tenho, olha, uma imagem radiolúcida associada à porção lateral da raiz desse dente. Aqui eu tenho uma outra imagem, né? Aqui um corte de uma panorâmica. E a gente consegue observar, olha, nesse pré-molar, a lateral da raiz apresenta uma imagem radiolúcida, circular, né, bem circunscrita, bem delimitada, caracterizando aqui pra gente um cisto radicular lateral. Geralmente, o cisto radicular lateral ele vai estar associado a premolares inferiores, ao terço médio dessa raiz. A raiz do dente ela está íntegra, e o tecido pulpar sem necrose, então não tem relação ali, né, com o surgimento de uma necrose pulpar para surgir esse cisto radicular lateral, diferente do cisto periapical, então cuidado para não confundir aí. E geralmente eles são lesões assintomáticas, né, o paciente não vai ter sintomatologia pela presença do cisto radicular lateral. E posso ainda ter a presença de um cisto residual. O nome traz a ideia de resíduo, né? Algo que ficou ali. E é meio que isso que acontece com esse cisto. Como definição, a gente tem aqui, ó, que ele é um cisto similar ao cisto periapical, pode ter seu tamanho variado e ele está localizado em uma área edêntula. Então, eu estou falando de encontrar o cisto residual em uma região onde eu não tenho mais a presença da unidade dentária. Radiograficamente, a gente observa uma rarefação óssea periapical circunscrita com halo radiopaco. Então, a gente vai observar uma lesão que é radiolúcida, tá? Então, ela é uma lesão radiolúcida com bordas bem definidas e com halo radiopaco. O que, se vocês fizerem uma associação com o que a gente acabou de estudar agora aí atrás, falamos do cisto periapical, que tem essa mesma característica. Então, o cisto residual ele tem radiograficamente as mesmas características do cisto periapical.
Olha só aqui as duas imagens. Olha essa imagem, né? A gente tem lá um paciente que já foi inclusive reabilitado, né? Ele tem uma prótese fixa aqui e não sei, né? Não fizeram nenhuma imagem radiográfica, acho bem difícil, né? Porque como é que você vai colocar a prótese sem observar como é que estão as raízes, ver se precisa de tratamento endodôntico ou não. Mas não vamos questionar isso aqui agora. Porém, o que a gente tem nessa imagem? A gente consegue observar a região óssea aqui. E quando eu olho essa região, olha a imagem radiolúcida que eu tenho aqui, ó, um tamanho já bem acentuado. Imagem radiolúcida, bem delimitada, eu tenho uma borda aqui radiopaca, olha, nessa região a gente consegue ver bem. O que caracteriza pra gente um cisto residual. Certamente esse cisto teve, né, era um cisto periapical que tinha uma relação com o dente, que foi perdido, foi extraído, e não observaram, não se atentaram para o cisto que estava lá associado ao dente. Deixaram isso daqui continuar progredindo aí dentro do osso. Olha para essa outra imagem, tem um espaço aqui edêntulo e tem lá uma imagem radiolúcida bem delimitada com halo radiopaco. Também aqui caracterizando para a gente um cisto residual. Olha essa outra imagem também, ó. Uma panorâmica, né? Parte dela, eu tenho aqui uma imagem radiolúcida numa área edêntula, bem delimitada aqui, o cisto, com halo radiopaco. Então, para concluir, vimos, né, todas essas lesões, desde a periodontite apical aguda até o cisto residual. Depois, né, revisem lá o que não ficou muito claro para vocês. E para fechar, lembrem sempre que é essencial o conhecimento das características radiográficas. Então, a gente tem que saber quais são as características que associam a cada tipo de lesão. Porém, sabendo que há limitações nas características radiográficas, né? As imagens radiográficas são exames limitados e a nossa interpretação com base na imagem também tem suas limitações. E lembrar sempre que é o exame histopatológico que estabelece para a gente as diferenças entre as diferentes lesões através da avaliação histológica dos tecidos. Então, qual é a avaliação histológica daquela lesão ali? Que isso vai ser feito, né, em laboratório, uma avaliação de uma lâmina, e dessa forma a gente consegue, de fato, chegar a um diagnóstico preciso. O exame radiográfico, a gente vai elaborar o quê? Hipóteses diagnósticas, diagnósticos diferenciais para aquela imagem radiográfica que estamos observando, certo? As referências estão aí, qualquer dúvida estou à disposição de vocês. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!